Trinitarianos, rapaz, de onde foi que vocês tiraram essa ideia que Deus é pessoa? Deus não é pessoa, trinitariano, Deus é um ser. O dicionário diz que a palavra pessoa compreende a um ser humano. E é lógico que Deus tem tudo que uma pessoa tem, afinal Ele é Deus, Ele é a matriz de tudo. Emoções, alegria, Deus pode se entristecer por causa do pecado da humanidade, mas isso não significa que Ele é uma pessoa. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Jesus é a única pessoa que a divindade tem. Colossenses 2,9 diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia diz, em São João 4,24, que Deus é Espírito, não é uma pessoa, um Espírito não é uma pessoa. E em São João 14, quando Felipe perguntou pelo Pai, como que se o Pai fosse uma outra pessoa distinta de Jesus, Filipe foi corrigido por Jesus, que disse, não, Filipe, o Pai está em mim. Mateus 28,19 não fala em três pessoas, ali fala em Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que Deus é. Deus se manifestou fazendo o mundo como Pai. Deus desceu e morreu na cruz por nós como Filho. E Deus está hoje na nossa alma, no batismo do Espírito Santo. Mas a Bíblia não diz que são três pessoas distintas. Você tem que dizer somente o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz pessoa, diga pessoa, mas a Bíblia não diz. A Bíblia fala em Pai, Filho e Espírito Santo apenas. Não, no batismo de Jesus Cristo não tinha três pessoas da divindade, ali tinha apenas duas pessoas. Jesus saindo da água e João Batista que o batizou. A voz que fala do alto é Deus, claro que é Deus, só que Deus é Espírito e é onipresente, ele estava dentro de Jesus Cristo. Pois a voz diz, este é meu Filho amado em quem eu tenho o prazer de habitar. Ele diz que estava habitando em Jesus. De fato, segundo os Coríntios capítulo 5, verso 19, diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E também em São João 14, Jesus disse, o Pai está em mim. Então, por que a voz ecoou do alto dizendo, este é meu Filho amado em quem eu tenho o prazer de habitar? Não significa que tinha outra pessoa lá em cima. Mas o mesmo que estava em Jesus estava falando lá de cima porque ele é onipresente. A manifestação do Espírito Santo na forma de pomba não é uma pessoa, uma pomba não é uma pessoa, uma pomba é um animal, aquilo foi uma representação do Espírito Santo. No entanto, esse Espírito Santo não é outro Espírito, a Bíblia diz que há um só Espírito. E o Espírito Santo é o próprio Pai de Jesus, pois em Mateus capítulo 1, verso 18 diz que o que estava gerado em Maria era do Espírito Santo. Há um só Espírito, há um só Deus e há uma só pessoa da divindade aonde toda a plenitude habita, e esta é o Senhor Jesus Cristo.